Olá, hoje eu quero falar no nosso segundo dia de consagração e eu quero trazer uma oração que eu julgo e considero importante para nós aprendermos, né? Talvez uma das questões que mais nos aflige na nossa fé é como fazer algumas coisas. Às vezes a gente fica com receio de fazer, às vezes a gente não tem uma ideia de como fazer, e às vezes a gente quer fazer, mas a gente fica preso dentro de um modelo, dentro de uma situação. Então, se você talvez esteja passando por esse momento de dúvida de como fazer, o meu conselho para você é: faça como Jesus. Então, se você quer fazer oração, ore como Jesus. Ou Jesus ele tinha isso como a conversa mais importante do seu dia. Então a oração ela é a conversa mais importante do meu dia. Eu preciso aprender a levar essa situação a Deus antes de apresentá-la a qualquer pessoa. Então, se eu estiver diante de uma circunstância, diante de uma situação, eu antes de apresentar a minha conversa para alguém, é certo que eu devo ter apresentado ela a Deus primeiro. Talvez você me pergunte assim: mas é tão importante assim eu passar um tempo com Deus? Sim, realmente é importante, porque Deus é esse ser relacional, Ele quer dialogar conosco, Ele quer conversar conosco, Ele quer que nós o conheçamos, Ele quer que nós de fato saibamos quem Ele é, e a partir de nós nos conhecer quem Ele é, a partir da revelação de quem Ele é, o nosso diálogo vai ficar cada vez mais amplificado, o nosso diálogo ele vai se aumentar. Jesus, ele era alguém que tinha uma conversa contínua com Deus. A palavra declara, e a gente vê isso nos evangelhos, que Jesus constantemente falava com Deus. A Bíblia registra que por 24 vezes ele fez isso, né? Eu acredito que isso era um comportamento dele. Então, quando você vê lá em Mateus, em Marcos, Lucas e João, nós encontramos um momento em que Jesus ele se retirou para orar, ou ele fez essa oração diante de alguma coisa que ele estava enfrentando. Então, ele orava quando ele estava sozinho, ele orava quando ele estava diante de outras pessoas. E antes de realizar milagres, ele orava. E depois de fazer o milagre, também ele orava. Antes das refeições, antes de tomar decisões importantes, de manhã, de noite, até mesmo quando ele estava pregado na cruz, enquanto ele morria nela, Jesus fez uma oração. Então, as orações de Jesus nos mostram que ele dependia do Pai. Então ele era o Salvador do mundo, mesmo ele sendo o Salvador do mundo, ele dependia do Pai, ele dependia de Deus, então ele dedicava tempo a Deus. Então é importante nós aprendermos isso como um artifício. Então, se você quer um modelo para a oração, Jesus ele é o modelo, Jesus é aquele que nos mostra, nos ensina. Então a oração nos permite manter uma conexão constante, e quando a gente está numa conexão constante, nós recebemos a orientação. Então, pastor, mas eu posso falar com Deus em todo o tempo? Sim, você pode falar com Deus em todo o tempo todo. Você pode falar com Ele quando você estiver se desentendendo no seu relacionamento, para que Ele te oriente da maneira certa em que você deve conduzir, problemas financeiros, questões mentais, questões físicas, desafios emocionais. É importante que você fale com Deus sobre todo e qualquer coisa, né? Deus é um Deus que está nos detalhes e também está nas grandes coisas. Ele é um Deus de perto e também de longe. Então, seja qual for a situação, seja qual for o problema, use o exemplo de Jesus. Deus, ele vem em primeiro lugar. Não se sinta intimidado pela oração. Não é necessário se preocupar. A palavra declara que o Espírito que está em nós, ele vai interpretar os gemidos interpretáveis, e os gemidos que não se interpretam, né? Os gemidos inexprimíveis, e ele vai converter isso numa linda oração aos céus. Então, à medida em que nós de fato compreendemos isso, nós vamos amplificando o nosso horizonte. Então, sempre que você entrar nesse ambiente de oração, sempre que você entrar nesse ambiente no propósito de consagrar os seus dias, é importante que você anote qualquer revelação que você tenha tido, qualquer revelação que tenha dado a você durante uma leitura bíblica, durante o seu devocional. Faça uma anotação. Então, são dias em que nós vamos ter revelações. Então nós temos os nossos alvos de oração. Então, se você tiver alguma revelação sobre esses alvos,
nos apresente. Olha, pastor, enquanto eu estava orando, Deus me deu essa palavra, eu discerni essa questão, Deus me deu essa visão sobre esse tema, para que juntos nós possamos construir algo mais sólido, fundamentado na verdade e na palavra de Deus. Amém? Siga firme, hoje é o segundo dia, ainda tem mais alguns dias para frente, e em nome de Jesus nós vamos chegar lá. E nesse momento nós vamos ter grandes revelações daquilo que Deus tem para nós nesse ano de 2024.